aqui na nossa terceira conferência de cultura, e eu convido vocês neste momento para assistir uma performance teatral. Nós iremos assistir o exercício para uma metamorfose do grupo Anônimos de Teatro. Antes da nossa conferência propriamente dita, teremos essa apresentação artística com o nosso querido ator Luiz Carlos. Som. Olá, boa noite. Só vou dar uma pequena explicação. Esse é um projeto da Lei Rubem Braga que a gente tem o prazer de apresentar aqui para vocês nessa conferência de cultura. Esse exercício está dando origem ao novo espetáculo do grupo Anônimos, A Metamorfose, que é um livro do Franz Kafka, e a gente está adaptando esse livro para o teatro, e esse é um exercício que serve de base para a criação desse espetáculo. Nós vamos apresentar um resumo dos 3 capítulos do livro, vou ler um pouco desse resumo, vou fazer um exercício improvisado a partir desse resumo, do texto, com a ajuda dos músicos do grupo, Alessandra Beato e João de Paula Júnior. E é isso. Obrigado. Uma responsabilidade poderia sossegar. Mas se aceitasse tudo tranquilamente, então ele não tinha motivo para fingir. Do lado de fora, o gerente comentava que a voz era animalesca e não se entendia nada. A mãe caiu em lágrimas e mandou a filha buscar seu médico. O pai mandou a empregada buscar um serralheiro. Gregor, porém, estava muito mais calmo. Certamente não entendiam mais as suas palavras, embora para ele elas pareciam claras. Mais claras do que antes. Talvez porque o ouvido já havia se acostumado. Gregor deslocou-se da porta, empurrando a cadeira, largou-a lá, lançando-se de encontro à porta, conservando-se em pé, apoiado nela, as extremidades de suas perninhas tinham um pouco de substância adesiva. Depois começou a girar com a boca a chave na fechadura. Infelizmente, ao parecer, ele não tinha dentes de verdade, mas em compensação, as mandíbulas eram, sem dúvida, muito fortes. Quando conseguiu abrir a porta, ouviu o gerente soltar um "ó" alto. E então Gregor ouviu também. Era o mais próximo da porta, comprimia a mão sobre a boca enquanto recuava devagar. A mãe, a princípio, fitou o pai com as mãos entrelaçadas, depois deu 2 passos em direção a Gregor e caiu no meio das saias que se espalhavam ao seu redor. O pai cerrou o punho com expressão hostil, como se quisesse fazer Gregor recuar para dentro do quarto. Depois olhou em volta de si, seguro, na sala de estar, em seguida cobriu os olhos com as mãos. Chorou. Sejam bem-vindos à nossa terceira Conferência Municipal de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim, com o tema Democracia e Direito à Cultura. Nós convidamos para compor a mesa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Merti. Convidamos também representante do Governo do Estado, Erialdo, gerente de Cultura. Aê sim, hein? Olha o choppzão aí, né?
Nós convidamos também a Carlinhos Miranda, da Defesa Civil, que vai representar aqui também o Poder Executivo. Agricultura? Ai, gente, desculpa a minha falha, então. Vamos convidar a Secretária Municipal de Cultura, Fernanda. Boa noite. Eu preparei uma fala que eu acho que pode contribuir muito para os trabalhos que vão se seguir. Então, eu inicio cumprimentando a nossa cerimonialista presidente do Conselho Municipal de Cultura. Muito obrigada, Paulinha. Em nome dela, todas essas pessoas que se dedicam a colaborar com a cultura em todos os níveis aqui no município. Eu cumprimento o Carlinho, meu companheiro de Poder Executivo, que está aqui, secretário de Agricultura, está aqui representando o Executivo junto comigo, e Erialdo Blotter, que para mim é uma das maiores autoridades do país em matéria de cultura. Eu vou ser breve na fala de boas-vindas e de abertura, porque é um tempo de escuta e de aprendizado, né? A conferência está aí para a gente fazer um diálogo e vai ser muito aprendizado, acho, para todos nós. Como o Paulo falou, a segunda Conferência Municipal de Cultura aconteceu em 2013, há exatos 10 anos, e após esse longo período de silêncio, essa lacuna angustiante, ouve-se novamente a voz do setor cultural retomando o diálogo e o desenvolvimento de políticas públicas para o setor. Mais que carregado de alegria, se encontra bem carregado de esperança em tempos melhores para a cultura no Brasil. Nos dias 14 e 15 desse mês, eu participei, junto com alguns colegas da cultura, do primeiro encontro nacional de gestores de cultura, honrosamente realizado aqui no nosso estado. Eram mais de 20 estados representados. Então, eu quero compartilhar e fazer reverberar alguns pontos importantíssimos abordados nesse encontro, a título de reflexão e também para instigar os debates que virão no dia de amanhã, durante os trabalhos dessa conferência, cujo tema mais que oportuno é democracia e direito à cultura. Na programação... diretrizes nacionais, né? É importante delimitar isso. Esses componentes vocês têm, assim, né? Então, a gente, por exemplo, acho que vocês não têm a lei do sistema, né? Sistema vocês não têm lei. A gente também não tem lei do sistema. Mas esses componentes são importantes, né? Para o município, são 5 componentes obrigatórios, né? Que é ter conselho, plano, que vocês estão na etapa agora, fundo, sistema de financiamento que vocês já têm e conferência que vocês já fazem, assim, né? Debater sobre a divisão e distribuição dos entes da federação, que é outro ponto importante, que está vinculado ao sistema nacional. A gente vai ter que, não adianta ter sobreposição de esforços e recursos dos 3 entes para realizar a mesma coisa. A gente vai ter que, claro que a gente tem do SUS, né? A gente tem que tomar cuidado com as comparações, porque são universos diferentes, né? Cultura e saúde, mas só para vocês terem uma ideia, a atenção básica, ou seja, ginecologia, geral, pediatria, odontologia, quem faz é o município, o estado vai para média complexidade, a União tem um papel e tal, o SUAS também, que é o sistema da ciência social, ou seja, os CRAS são municipais, e você tem outras unidades que tocam o sistema, são do estado e outros da União, então a gente tem que discutir isso no nosso campo, e construir uma política sociocultural que fortaleça a democracia participativa, que daí perpassa tudo. Assim. Os temas são esses. E rapidamente, para a gente fechar também, só falar dos eixos aqui, na metodologia de discussão, e aí é importante que isso esteja alinhado, para que a gente consiga sistematizar o conjunto de proposições que vocês farão, a gente dividir, o grupo que começou a discutir, né, a configuração da 4ª Conferência Nacional, incluiu um novo eixo, inclusive, dividiu em 6 grandes eixos. Então, toda a discussão das proposições, ela vai ter que se dar nesses 6 eixos. Hoje, eu participei da conferência de Anchieta, não, mas eu acho que tem que tirar daqui, botar para ali e tal, e não funciona por causa da sistematização. Os 6 eixos, eles são bem amplos. Então, basicamente, tudo que a gente conversou aqui, que eu falei, a gente conversou, não só eu falei, né? Ele cabe em tudo. Mas, por isso que tem que vir dividido, porque a gente, o Estado, ele faz um processo de sistematização das propostas municipais, que são colocadas para votação lá, né, os delegados estaduais, vocês vão compor, né, como delegados da Conferência Estadual.
vão votar e isso vai para o conjunto nacional depois para a sistematização federal e votação, e daí consolida o último documento. Então, por isso que tem que ser esses 6 eixos. Rapidamente. Bacana. Tem 5 facilitadores aqui, né? Então. Assim, a gente colocou, pelo menos uma, por municipal, pelo menos uma proposta, assim, uma decisão de cada eixo, assim, né? Mas vocês podem mandar 3, assim, não teria problema. Eu acho que assim, tem que representar o que está sendo discutido no grupo, assim, né? Vai haver uma proposta a mais, uma proposta a menos, assim, aí depois a gente tem o trabalho de sistematizar, né? Lá, né? Tentar, em alguns casos, a gente tenta agregar propostas que estão lidando com a mesma coisa. Por isso que eu disse, né? Ou seja, o debate aqui, ele impacta no debate estadual, que impacta no federal, assim, né? Então, o primeiro eixo é institucionalização, marcos legais e sistema nacional de cultura. Institucionalização, aqui também, vocês já avançaram muito, porque, a princípio, o que a gente está pedindo, e está orientando os prefeitos e tal, é ter um órgão gestor de cultura, né? O que é o órgão gestor? Uma secretaria, que não precisa ser uma pasta exclusiva, né? Não precisa ser uma pasta exclusiva de cultura, se for é melhor ainda, com a retomada do Ministério. A gente acredita que a separação, né? A gente tem o tempo exclusivo de cultura, ou cultura em mais uma área, afim, dependendo de cada território. A gente vai voltar a avançar nisso, assim, na época do MINC, várias secretarias municipais foram criadas no Estado, e várias se dissolveram na medida em que há uma ausência de liderança nacional, assim, né? Então, o órgão de gestão de cultura, que é componente obrigatório do Sistema Nacional, do Sistema Municipal de Cultura, ele é pilar estruturante, que é um pouco que a Fernanda colocou na fala dela aqui. Então, a gente garante o órgão, mas a gente tem que garantir equipe, a gente tem que garantir qualificação técnica, a gente tem que garantir estrutura mínima mesmo, a gente tem que ter carro. Para vir para cá, o órgão que eu trabalho hoje tem 2 carros, 3, um sem motorista. Então tem 2 carros, um cumpre a agenda mais do Fabrício, do secretário, que é uma agenda que é para lá, para cá o tempo todo, então faz sentido, não é um privilégio ele ter um carro, né? É parte para cumprir esse conjunto de agendas. E o outro carro fica para todos nós, então a gente está em disputa danada. Chegou na hora que caiu o meu carro. Eu liguei para o Fernando conseguiu o transporte aqui, aí consegui reverter e vir para cá. Então isso é parte desse processo de institucionalização, de estrutura, assim, né? Então isso pode vir como proposta de vocês. Calma lá, né? A secretaria do jeito que está, ela dá conta do conjunto de políticas? Não, então a gente quer propor uma outra estrutura, então vai para o conjunto de debate. A Secult provavelmente vai ter um monte de coisa em relação, a gente vai receber propostas, vai discutir um monte de coisa em relação à institucionalização, assim, que é parte natural. Tem uma demanda represada do Instituto do Patrimônio Histórico, a gente acredita que tem que ter, né? A gente defende publicamente isso, mas não avançou, não foi ainda, né? Só como exemplo. Marcos legais, que aqui, como eu disse, vocês têm marcos legais aqui, que são as leis, decretos, portarias, instituições normativas, né? São os atos formalmente publicados, assim, né? Vocês, como eu disse, vocês têm leis contemporâneas às leis mais antigas desse país, assim, né? Então isso é importante, mas pode avançar, por exemplo, eu não sei, vou colocar, né? Suponhamos que a gente tem que pensar numa lei orgânica, que nessa lei orgânica do campo da cultura a gente tem que delimitar, por exemplo, territórios que têm que ser atendidos com política específica, similar ao que a gente faz com o Estado presente aqui é o bairro Zumbi, né? Então, tem 2? Vilagem. Porque quando eu coordenava era só o Zumbi, assim, 2015 a 2018. Então, esses marcos legais são um conjunto de leis e tal, decretos são procedimentos, são estruturas em tese permanentes que garantem a segurança jurídica para a gente executar aquilo que a gente faz. E o Sistema Nacional é isso, ou seja, a gente tem que ter esses componentes mínimos, assim, né? Aqui falta o último, que vocês estão elaborando agora, que é o plano, para adesão plena ao Sistema Nacional. Até porque a gente conseguiu a adesão dos 78 municípios à Lei Emergencial Paulo Gustavo. E a Lei Paulo Gustavo ela prevê mais um elemento que é a elaboração do plano, no prazo de 1 ano, de componente obrigatório do Sistema Municipal de Cultura, para adesão ao Sistema Nacional. E a adesão ao Sistema Estadual, como disse, a gente não tem lei, está desenhando agora, então a gente vai fazer em sequência, assim, né, vinculado ao Sistema Nacional. O outro eixo que é democratização do acesso à cultura e participação social. Participação social é isso. A gente tem que garantir a estrutura permanente de escuta. Conselho fundamental institucionalizado, tem que estar lá como lei, como decreto, como algum ato lá que reconheça.
parte de estrutura tem que estar atuante nessa política de fundo a fundo que a gente criou. O Conselho tem que estar atuante durante todo o processo, né? E espaços como esse, realização de conferências regulares, né? Dá para a gente ficar 10 anos sem rever as nossas políticas, né? E o reconhecimento também de outros fóruns de debate, e daí é importante a gente falar isso, por isso que eu digo que o Conselho é um elemento de escuta, fundamental, estruturante, mas é um elemento. A gente tem que ampliar isso. Se a gente conseguisse avançar para cada Câmara Técnica de Conselho ter um fórum específico, livre, sem intervenção de capital, né, de discussão para que subsidiasse as discussões do Conselho, seria um modelo ideal. Mas a gente sabe que isso, para a gente chegar a isso, é um longo caminho ainda, né? Mas a gente tem outros fóruns, por exemplo, de participação, né? A gente está começando a se constituir um fórum agora, que é o Fórum de Conselhos Municipais de Cultura. Eu participei do primeiro encontro. É um outro fórum, mais amplo do que o SECRA, que é o nosso conselho, né? O SECRA ficou meio assim, então eu falei, é evidente que eu vou, eu quero saber o que está sendo discutido lá, fui convidado, eu quero entender um pouco isso. Então, os fóruns livres, né, as conferências livres que podem ser realizadas, esses encontros podem ser realizados com mais frequência. Então, participação social, né, é isso, assim, isso que a gente está fazendo aqui, né, que está no eixo 2, e democratização do acesso. O acesso ainda, numa sociedade extremamente desigual quanto a nossa, né, que a gente, há pouco tempo atrás, a gente estava com um índice absurdo de 30 milhões de pessoas não comendo nada durante um dia. Como é que esse sujeito vai pensar em acessar cultura, né? Não tem comida, né? A gente chegou a, não a condição extrema, assim, mas mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar até o ano passado. E como eu disse, a gente já foi modelo, né, com o programa Bolsa Família, Fome Zero e tal, para o mundo todo, assim, de combate à fome, à miséria, à pobreza extrema, assim, né? É isso. Então, quando a gente vai pensar em acesso à cultura, a gente tem que considerar a desigualdade social e econômica desse país, tem que considerar as desigualdades territoriais desse país, nem todo território, né, o caso de vocês aqui, que é a nossa questão lá com o fundo. A gente tem uma hiperconcentração de recursos do Fundo Estadual de Cultura na região metropolitana, mais especificamente Vitória e Vila Velha. A gente tem que olhar para isso e tem que rever. Se vai ser que instrumento compensatório, tipo fundo a fundo, vai ser o caminho. Mas não dá para ficar concentrado lá. É a região maior densidade populacional. Mas quando você vai por deficiência de dados também, mas quando você vai por número de habitantes, a hiperconcentração se reproduz. Então não é porque tem mais gente, né? É porque o acesso é concentrado lá e a gente tem que rever as nossas políticas. Então, esse é um elemento. Pensar em políticas específicas, né? Como eu falei, políticas que perpassam, né? Transversais, como as ações afirmativas, as questões de gênero e de acessibilidade, perpassam tudo, mas a gente vai ter algo específico. Pode ter coisa específica para bairros específicos, como a gente está fazendo aqui com os 2 bairros e por aí vai. Você tem que pensar em ampliar o acesso, seja da forma que for corrigindo essa desigualdade que a gente tem nesse país. Identidade, patrimônio e memória, que é o terceiro eixo. Então a gente tem que entender que a gente é um país marcado por identidades, ou seja, a gente tem constituição de modos de ser, né, que são diversos, desde povos que a gente ainda trata, né, como isolados, né, que vivem, povos originários, povos indígenas, que vivem numa outra relação com o planeta, até a produção industrial nesse caso. Então, a gente tem modos diferentes, então a gente tem que lidar com esses modos diferentes, e as políticas públicas têm que ser pensadas de modo diferente. Patrimônio, que daí basicamente a gente discute essa estrutura institucionalizada, que a gente, né, vem chamando de patrimônio material, né, que é aquilo que é tangível, né, ou seja, a gente tem um conjunto de edificações, né, bens tombados. Aqui está rolando, inclusive, na restauração do Bernardino Monteiro, também tombado e tal, Palácio Bernardino Monteiro. Os acervos também, né, às vezes a gente tem acervo tombado fotográfico, ou de escultura e por aí vai, mas tem também o patrimônio imaterial. A democracia não se faz sem vigilância, a gente tem que vigiar todo dia. A gente tem que rever nossas posições todo dia. Nós estamos em desconstrução desse passado racista, autoritário, misógino, homofóbico. A gente está em desconstrução disso. A gente é perpassado por isso. A gente não pode negar isso. Se não negar, a gente não avança. Propor a avaliação do Plano Nacional de Cultura e já adianto para vocês, na conferência estadual, tanto propor a avaliação quanto ao objetivo 3, que é propor as diretrizes para a criação de novo Plano Nacional de Cultura, também faz 10 anos, o nosso faz 10 anos ano que vem, no estadual, a gente também vai propor, né, a revisão do plano e as diretrizes para a elaboração de novo plano.
Então também é um momento importante. O que é um plano? Vocês estão em fase também aqui, né, de discussão e tal. O que é o plano? O plano, ele é a bússola de navegação de nós, gestores públicos. A gente consolida esses momentos de escuta, eles não podem se esgotar na escuta, eles têm que se materializar em documentos, esses documentos têm que expressar esses espaços de escuta. A partir disso, qualquer ação que a gente proponha, faça, discuta, qualquer programa, qualquer política, ele tem que estar apoiado no plano. O plano é onde se materializa esse debate que a gente, um tipo de debate como esse que a gente está aqui hoje. Assim, né? Então a revisão do plano ele é fundamental, porque tem 10 anos, o plano nacional, nós faz 10 anos ano que vem, e propôs diretrizes, porque eu particularmente tenho críticas de cima a baixo ao plano estadual, ao nosso plano, inclusive, é um documento importante, robusto, tudo o que eu faço como gestor público está apoiado nisso, mas eu tenho as minhas críticas. É evidente, né? É natural desse processo. E tem críticas ao plano nacional. Então é um momento importante. E da gente também falar, olha, tá bom, o plano, né, foi até aqui, a gente tem meta monitorada, a gente já viu o que avançou, mas tá, e de agora para frente? Eu tenho um conjunto de propostas que eu quero discutir. Né? Então é o momento agora. Né? Definir as diretrizes e prioridades para garantir transversalidade das políticas públicas de cultura, que é outro pilar importante, até aqui, até esse momento. Toda a discussão estava apoiada na setorialização, ou seja, eu discuti o que é teatro, o que é música, o que é cultura popular, o que é diversidade, por aí vai. Mas há temas, como eu disse, que não podemos se esconder, não podemos negar e que vão ter que perpassar todas as políticas. As ações afirmativas e o posicionamento antirracista é um. Vai ter que perpassar tudo, ponto, inegociável. Como vai se dar e depois a gente resolve um pouco mais à frente. Cota é um instrumento, né? Oi? Então, aí tem um outro eixo, assim, né? Um é esse, o outro é reconhecer de fato que a gente é uma sociedade diversa. Isso que a gente ventilou como uma certa normalidade também não se aplica, né? A gente viu o Luiz tratando, né, de parte desse tema aqui agora na peça, assim, né? Essa normalidade ela não se aplica. A gente tem de fato pessoas que têm deficiências e que a gente não considera. Isso é uma coisa que eu estou revendo. Né? A gente não sabe, por exemplo, se tem alguém aqui cego e a gente não se descreveu aqui, né? Aí tá vendo como a gente tem que se rever o tempo todo? É uma cultura que eu não tenho. Eu tenho que rever esse posicionamento, porque a gente tem que caminhar para acolher o conjunto da sociedade em tudo que a gente faz. Vai dar problema? Não interessa, vai ter que rever calçada, vai ter que rever acesso a equipamento público, mas vai ter que ver e dane-se, vai ter que fazer. Como a gente vai fazer? Um pouco mais à frente. E as questões de gênero também, né? A gente é um país, né, que mais comete violência. Tudo quando a gente conversa, dialoga com as pessoas e se expressa. Então, assim, eu desejo que essa conferência seja, de fato, uma ferramenta útil para que todos os que se inscreveram possam opinar e dar direções para que a nossa cultura continue avançando. Obrigado.
Eu acho que também foi falado aqui na frente, a gente tem que propor ao menos levar uma proposição para cada esfera do poder público, o município, o Estado e a União. A gente pode propor mais, eles colocaram 3 aqui, a gente pode propor até mais coisas. Aqui tem um texto introdutório sobre o que seria economia criativa. Pode ser, por exemplo, você tem que cortar as árvores, tem que cortar um morro para fazer uma empresa, para fazer a questão do capitalismo, né? Então, fazer com que isso cesse ou minimizar esses impactos, muitas vezes, estão além das nossas, né? Mesmo porque tem as leis que já minimizam esses impactos, mas na verdade é muito pouco. Então, para compensar isso, cria-se essa parte aí, considerando que nós temos aqui a sustentabilidade e que está dentro das questões ambientais, a cultura, poderia se criar um mecanismo de acesso a esses recursos, né, até mesmo acesso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, considerando isso, e direcionar para esses, não editais, mas esse trabalho municipal. Um roubo aí, que a continuidade aí, o estímulo, né, aos grupos que já produzem isso daí é importante. As duas coisas têm que funcionar juntas. Eles têm a política pública, mas não tem um marco legal, e a política pública se perde, né, em governos, em programa de governo. Pela vontade política, ou pela falta dela, né? Acho que é mais pela falta dela. Pela falta dela. Mas esse bate-papo é muito importante porque ter isso aqui inserido, né, ou pelo menos estar debatendo para que seja proposto aí para os planos de cultura, isso dá um viés de continuidade, né? E os governos têm que aderir e têm que continuar com os projetos, né? São feitos em governo, são projetos mesmo. Estamos passando. O problema é que o gerente de patrimônio é um cargo, não é um cargo efetivo, é um cargo condicionado. Então pode colocar efetivo nesse cargo, como pode colocar não efetivo nesse cargo. O que não dá continuidade. O que daria continuidade mesmo ter um historiador dentro da secretaria. E aí sim ele faz um. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos constitutivos. E nós temos 5 que são os principais, e desses 5, 3 é o que a gente chama de CPF da cultura, que é o conselho, o plano e o fundo. A gente chama de CPF para ficar mais prático, mas o conselho, o plano e o fundo, dos 9, são os 3 que mais trazem a questão da participação social. Quando a gente fala aqui, olha, o primeiro, órgão gestor da cultura. Se a gente está falando a nível federal, é o Ministério da Cultura. Se estamos falando a nível estadual, Secretaria de Estado de Cultura. Se a gente está falando municipal, é a nossa Secretaria Municipal de Cultura. Este órgão gestor da cultura deve ser o primeiro a ser criado. Porque é a partir dele que as provocações vão começar a acontecer para a criação do segundo, que é o conselho. Gente, os conselhos, sejam eles quais forem, de cultura, de assistência, de saúde, eles funcionam todos da mesma forma. Status social ou habilidades individuais. O direito às artes e às linguagens digitais está profundamente ligado ao princípio da inclusão cultural. Ele visa eliminar barreiras que podem impedir o acesso equitativo às expressões culturais e artísticas. Isso envolve garantir que as pessoas com deficiências tenham acesso a conteúdos digitais através de cursos de acessibilidade, como legendas, audiodescrição e interfaces amigáveis. Além disso, o direito às artes também envolve a promoção de espaços culturais acessíveis,
fisicamente e digitalmente, permitindo que todos tenham a oportunidade de participar e contribuir. Ao reconhecer o direito às artes e às linguagens digitais, as sociedades também incentivam a criatividade e a inovação. A livre expressão artística e o acesso a plataformas digitais facilitam a criação de novas obras, a colaboração interdisciplinar e a experimentação criativa. Isso não apenas enriquece a educação cultural, mas também contribui para o desenvolvimento de soluções inovadoras em diversos campos. Em um mundo cada vez mais conectado e digital, direitos às artes e as linguagens digitais se torna essencial para garantir que todos possam participar e os distritos, entendeu? Aqui também vão ser indicados por conselhos estaduais, mas não precisam passar pelas conferências. Desses 54, a escolha dos delegados deve se considerar a diversidade e transversalidade com a adoção de critérios que contemplem a representação de pessoas com deficiência, de diversos territórios e segmentos artístico-culturais, considerando a dimensão simbólica, cidadã, econômica da economia da cultura, bem como diversidade étnica, racial, de gênero, orientação e identidade sexual. Isso mas isso responde o que o Giovanni falou, isso não está no nível municipal, mas responde a 54 delegados natos, que são indicados. Essas três vão ser as duas que serão enviadas para o município, as duas que serão enviadas para o Estado e as duas que serão enviadas para a Conferência Nacional no futuro, né? Próximo, daqui a pouco, quando esse relatório virar verdade. A comissão fez as buscas que havia combinado antes de sairmos para o debate dos eixos e nós temos sim observações importantes a serem feitas. Eu costumo sempre falar isso e acho que nós conversamos com o Elialdo e aí a gente chegou na conclusão de que poderia juntar todos os participantes das pré-conferências, mas os que se credenciaram ontem, os que credenciaram hoje, e nós juntamos todos esses e tiramos os repetidos, né? Quem participou de mais de uma pré-conferência, quem estava lá e está aqui, né, ontem e hoje, e aí a gente chegou num total que vai tirar os 5% para escolher os delegados, tá bom? Então, isso já ajustou ali no nosso regulamento, que vai ser apresentado para vocês, o texto, porque precisa que a plenária aprove essa mudança, essa alteração. E aí depois, para que tenha essa alteração, a gente vai republicar o regulamento no Diário Oficial, porque tem que ser, né, de uma forma legal. Formação da classe artística, criação de banco de dados e a certificação setorial na área da cultura. Número 3, garantir o fluxo de financiamento da cultura, bem como a destinação e ampliação de recursos vinculados às atividades culturais que perpassam pelo Fundo Municipal de Cultura. Essas são as 3 deliberações do eixo e nós gostaríamos... O eixo 1 também servir para o eixo 2. E aí seguem os itens. A primeira é criação de fóruns descentralizados que atendam às necessidades, democratizando o acesso à cultura e estimulando a participação ativa dos cidadãos, levando capacitação e informação aos fazedores de cultura, fortalecendo a autonomia e empoderamento local. Esse foi o primeiro item que a gente colocou no eixo 2. Se todo mundo estiver de acordo, eu acho que a gente...
Aí encaixaria no final. Isso, e depois, sei lá. Ajeita a redação. Ali, ó, com ampliação. Tá, vamos deixar ali, depois quem for ajeita a redação. Não, já vamos deixar para depois então. Proposta de lei é a inclusão em leis de fomento e nas câmaras do Conselho do Conselho através da revisão da Lei do Conselho Municipal de Cultura e da Lei do Rubem Braga para que se possa incluir segmentos culturais que não são representados na lei vigente. Exemplo. O que a gente percebeu, conversando com o pessoal da SenCity, que eles têm lá uma verba, mas tem uma que é a necessidade da verba, está faltando que é intercessionar isso. Na SenCity não. Na SenCity é a Conselho de Trabalho e Meio Ambiente. Esse rolê. Então, a proposta é isso, é que a gente tenha um conselheiro de cultura dentro de outros conselhos para que ele pense como articular aquele conselho, aquela... Criar um plano de transição para adequação dos centros culturais, públicos e privados, né? Não só de Cachoeiro, com instrumentos de acessibilidade, priorizando tecnologia e software livre, tais como ACOs, digitais, audiodescrição, óculos de realidade virtual, libras, e mais em relevo para pessoas com deficiência visual, braille e outros. E aí, qual seria a ideia? A gente criar esse plano para que isso fosse aplicado por todos os centros culturais, tanto públicos quanto privados, de uma maneira que fosse, não colocando a faca no pescoço de cada um, mas que fosse criado isso, com um cronograma de adequação para esses centros, enfim, se for o caso dos espaços privados, criar um tipo de mecanismo. Sim, Imagem. Lucas e faça. Tia Jô e Fernanda. Giovanni e Marco. Marco e Fernando.